Se reapresentou na manhã desta segunda-feira aqui no Ninho do Urubu, após a goleada por 4-1 em cima do Boa Vista na estreia do Campeonato Carioca. A atividade foi um treino tático e todos os jogadores participaram dela, inclusive os destaques da partida da estreia do campeonato, como o Guerreiro, que fez 2 gols, o lateral esquerdo Trauco, que fez 1 gol e deu 2 assistências, e o meia Diego, que fechou a goleada, fez o último gol do rubro-negro em cima do Boa Vista. O Diego fez o 7º gol dele em 20 partidas no Flamengo. Após o treino, ele fez uma avaliação desse tempo que está jogando pelo Flamengo. Vamos ouvi-lo. Da minha adaptação, superou as minhas expectativas. Eu planejei, junto com o Flamengo, que esse casamento ele realmente seria um casamento de sucesso. Me preparei muito, fisicamente, psicologicamente, me dediquei ao máximo, me dedico a cada dia. Encontrei o clube em excelentes condições, uma equipe muito bem organizada, que com certeza facilitou, ajudou muito na minha adaptação. Então o balanço que eu faço até agora é muito positivo. E o fato de estar dando certo me motiva a cada vez mais me esforçar para que esses bons momentos sejam prolongados, Diego também falou da estreia de Trauco, falou da personalidade do jogador que teve a missão de substituir Jorge, que foi vendido na última quinta-feira para o Mônaco. Vamos ouvir o que ele falou do jogador. Em relação ao Trauco, superou as expectativas, eu acredito, Não é tão simples assim, primeiro jogo da temporada, time novo, Jorge saindo, que queira ou não, um jogador que vinha, como eu falei, representando muito bem aquela posição. Mas ele superou as expectativas graças à preparação dele, graças à força mental também que ele tem demonstrado. E sem dúvida é um jogador que vai nos ajudar muito aí nessa temporada. Nesta terça-feira, o Orlando Berrio, atacante contratado para reforçar o time, vai ser apresentado aqui no Ninho do Urubu. O colombiano é o 4º reforço para esta temporada e o 7º gringo aqui no Flamengo. O Diego também falou a respeito dele. Os bons jogadores, eles são sempre bem-vindos e nós vamos fazer a nossa parte, como temos feito, para que ele possa se sentir à vontade e render. Mas nesse começo, eu acho que tem que se dedicar aí à preparação física, psicológica dele, para que ele, no decorrer da temporada, uma temporada muito longa, ele possa nos ajudar e tem totais condições de fazer isso, e nós estamos aqui para ajudá-lo. O Flamengo se prepara para a segunda rodada do Carioca, que acontece nesta quarta-feira contra o Macaé, lá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Monique Cardone para o Seleção. Obrigado, Monique. Viu, Josué? Josué Miranda, nosso telespectador aqui. Se seu chefe liberou um pouquinho mais da hora do almoço, você está começando a acompanhar as informações, então, do Flamengo, que fez um belo início de campeonato estadual. A gente já falou aqui, Zarco? Estávamos lá em Natal no final de semana, o Zarco pelo Globoesporte.com, eu na transmissão do Premier junto com o Edinho e com o Eudy Júnior, e pudemos ver um Flamengo de muita personalidade, E especialmente o Trauco, porque com a negociação rápida do Jorge, o Trauco já foi alçado ao time titular. E a resposta dele foi altamente positiva. Foi, não. Para mim, até escrevi isso no dia seguinte, a gente faz uma análise da partida. Para mim, desequilibrou o jogo, porque quando ele dá o cruzamento para o Guerreiro, estava difícil o jogo ali. O Boa Vista teve 2 chances ali, numa saída errada do Arão, depois o Flamengo começou melhor, estava bem melhor, mas o Trauco, primeiro ele tinha dado uma para o Mancoejo, não sei se você está lembrando, perfeita também. E o Guerreiro estava na área, inclusive, era 2 minutos de jogo. Eu não sei se esse é o gol, porque esse aí acho que é pro Guerreiro. Esse é o gol, A precisão do cruzamento, de longe pra caramba. E quando volta o segundo tempo, 1-1, ele faz aquela jogada, o Mancoejo deu um ótimo passe para ele faz o gol. Foi uma estreia, como o Diego falou, surpreendente, do lado positivo, foi melhor do que talvez ele imaginasse também, Tem uma coisa de cuidado defensivo, ele é um pouquinho mais baixinho que o Jorge, tomou 2 bolas aí dessas altas. Isso é questão de ajuste, até o Zé Ricardo falou na coletiva, não sei nem se a gente vai ouvi-lo, falou, isso aí tem que cuidar mais do cruzamento do que na área, Porque, por exemplo, o Trauco não vai ter mais essa liberdade toda também para cruzar daqui para frente, que já viram que o endereço é certo, Mas o Flamengo vai ter que cuidar um pouquinho e isso vai fazer parte também. Ele, o Rômulo, que chegou, não deixar esses cruzamentos irem ali em cima dele, que ele é um pouquinho mais baixinho. Mas foi uma estreia boa desse ponto de vista, até de tirar também qualquer dúvida desse início de ano do Flamengo. Perdeu 2 amistosos, um amistoso e um jogo treino. Não quer dizer muita coisa, mas também não é legal você começar com esse pé esquerdo assim. E na hora H, na hora que interessa mesmo, começou firme o Flamengo,
com uma personalidade em cima dessa estreia do Trauco. O Rômulo pode não ter feito uma grande partida, mas foi eficiente, fez o jogo dele. Jogou que é um mais jogo que o Márcio Araújo? Um pouquinho diferente, né? O Rômulo, ele é um cara que vai mais para frente, não é tão veloz quanto o Márcio Araújo. O Márcio Araújo até por ser mais baixinho, mais magrinho, corre mais, cobre mais os laterais, mas o Rômulo aparece um pouquinho mais na área, não na área, na beira da área. Outra ali. possibilidade, né? Tem um jogador a mais para concluir. E é um jogador de alta estatura também, acho que tem 1,84 m, muito bom na bola aérea. Muda um pouquinho o Flamengo, ele distribui mais passes de primeira também, o que o Márcio já tinha um pouquinho mais de dificuldade. Mas em algum momento isso fragiliza o sistema de marcação? Por enquanto, o teste não foi necessário, hein? Não deu para sentir muito. No primeiro tempo, o Flamengo teve um pouquinho de dificuldade, acho que até por muito erro na defesa, né? Eu lembro o Arão, que é excelente jogador, mas errou muito. Ele estava legal, né? O Arão estava bem, né? Ele errou muito saída no de início bola, do jogo. Ele errou muito ali, tentando lançar o Pará, fazer É normal também, troca né, de passe. gente? Começo de temporada, A normal. resposta não é ainda, a física não é. O Flamengo tem um menino, o Moraes, que treinou hoje. Sim. Não sei se é ele que vai ser o... Deve permanecer ali no elenco, né? É ele que vai ficar? Na Eu acho que vindo sim, do sub-20, né? Bom, É. Foi titular na Copinha, fez gol, jogou Isso, bem. gosto dele. Gosto se o Bom Flamengo jogador. tiver, não é? Bom jogador. Se o Flamengo tiver paciência. Companheiros, uma dúvida. Oi. Estava conversando com o Kleber. Questão de ordem. A questão do número de estrangeiros no Campeonato Estadual do Rio, que houve até uma demanda do Botafogo, uma época, né, de aumentar de 4 para 5, Isso. que é o que a CBF permite hoje. Mas no Estadual do Rio continuam 4, é isso? Eu acho que continuam. Agora já são 5 já. Já houve essa Cinco, adaptação, cinco. porque essa demanda do Botafogo era do ano passado, né? É, são 5, Nori. O que não pode o que é liberado é na Libertadores. Libertadores você pode quantos Podem ter quiser. 11 Tem o titulares sete, estrangeiros. Cada um Pelo de um- número de 7 que a gente estava falando aqui, 7 estrangeiros no elenco, né? Se você pode usar 5, aí já fica mais bacana. 2 vão sobrar sempre. É. né? Mas na Libertadores pode, né? Num estado, isso aí tem que ser uma regulamentação, acho que nacional, né? Não, obviamente, se a CBF determina uma coisa, os estados têm que O acatar. campeonato brasileiro pode jogar 5. No mundo ideal, né, Nori? Pois é. Agora, como a Libertadores também se entende, a Libertadores liberar, é igualzinho futebol europeu, né? Sim. Lá tá tudo liberado, né? Até por uma questão política, social, que você não tem mais, por enquanto, você não tem mais fronteiras. Estão acabando com isso. Por enquanto, Acabando, você não tem mais. Você não Estão tem mais levantando o muro por aí. fronteiras. É. Pois é. Então você pode jogar 11 jogadores de outra nacionalidade. E a Libertadores tem. Agora, acho que é um caminho. A gente já discutiu isso e é uma discussão assim, interessante se o futebol brasileiro não está contratando alguns jogadores estrangeiros que não são muito melhores do que os jogadores que, eventualmente, o clube pode ter na base. Aí a questão acho que é financeira, né? Então, mas isso é assim... Os caras talvez sejam mais baratos que os Não, nossos sem jogadores dúvida. hoje. Mas- Não, é que você tem... a questão não é também de dar nome, mas sei lá, você contrata um fulano de tal para jogar de lateral no teu time e aí você tem no teu... Com o Trauco, parece por que exemplo. É uma boa contratação. É o que se... Jogador de Ele nível já tinha internacional. sido elogiado, né? O Guerreiro acho que elogiou, o Cueva acho que falou bem dele, e pelo que ele fez na estreia, acho que são Eu acho contratações que a gente... assim. Eu trazer só um Diga-se. dado que eu acho que pode enriquecer aqui a discussão. A base, geralmente, quando estoura o sub-20, o menino não está pronto, né, em termos físicos, fisiológicos, psicológicos e até técnicos. Talvez o futebol brasileiro pudesse pensar num campeonato sub-23, o futebol inglês tem isso. O Santos Estão tem um time fazendo sub-23, isso. que é aquele treinador que era de futebol feminino Isso. e que faz amistosos até fora do país. E tu aí testando uma O Vitor molecada. Bueno saiu de lá. Né? Veio do Botafogo de Ribeirão Preto, Isso. foi para esse time sub-23 e aí O Dorival foi ver uma vez por jogo. semana treina, uma vez por semana treina Isso. para os profissionais e aí eles vão observando o desenvolvimento da Porque molecada. alguns treinadores da base têm dito o seguinte, que em outros anos, em outra época, na década de 80, 90, o garoto jogava muita bola na rua, na terra, na várzea. E que diminuiu o número de horas de bola jogando, né, de bola rolando,
e que isso atrasa um pouquinho o desenvolvimento do jogador. Então, assim, o Flamengo já tinha um menino que era o Jorge. Aí tem outro agora que estourou o sub-20, que é o Moraes. E aí precisa contratar um lateral, né? Não estou nem entrando no mérito na questão técnica, mas será que se a gente pudesse, como eu vi, por exemplo, o Muricy jogar no Aspirantes do São Paulo, Sim. voltando de uma contusão, ele estava ali e ele jogou um jogo no Morumbi, antes do São Paulo mesmo jogar, no time de aspirantes, chamava Aspirantes. Existiu o campeonato de aspirantes que era muito bom. Exato. Sensacional. Né? Então, acho que se isso não virar um cabidão de emprego, né? Porque aí dirigente começa o jogador, dar contrato longo para o jogador e ficar no sub-23 e tal, acho que poderia ser uma saída, amadurecer para gastar menos em contratação e preparar esse menino sub-20. Hoje você acha que está tão longe assim do Então, estágio para profissional? Eu acho que sim, porque os caras não usam. Não, aí eles não usam. Aí é outra discussão. O Santos usa com frequência. Não, claro, tem sempre as exceções que vão confirmar a regra. O Palmeiras trabalhou o Vitinho. O São Paulo né? tá com um monte aí agora. Tá com um monte, exatamente. Então, assim, a questão levantada pelo Kleber, né, quer dizer, de contratar um jogador. Será que a gente não tem aqui o que joga a mesma coisa? Porque o que tem também, Vila, quando você traz um cara de fora, parece que nós da imprensa e também talvez a opinião pública refletindo isso, tem um pouco mais de paciência, né? Às vezes nem se analisa muito os números do cara, onde ele jogou, como ele jogou, e com a base menos, né? Você quer um exemplo clássico disso? Com todo respeito, eu vou citar nomes para... O Corinthians contratou o Paulo Roberto, né? Reserva do Sport. Tem o Maicon, que está na seleção, teve que sair para a Ponte para mostrar serviço. Aí tem agora o moleque, o Mantuan, que joga na minha posição, joga demais na Copinha, nós fizemos a final, eu e o Vila, joga demais. Aí tem o Marcial, é outro da mesma posição, também joga muita bola. Aí foram buscar o Paulo Roberto, tomara que chegue no Corinthians e jogue muito. Não tô questionando, mas o cara era reserva no Sport, buscaram no Corinthians e não deixa a molecada lá, gente. Então, não aproveitam bem. Jogar muito na Copinha é uma coisa. Então, mas fazer parte do grupo. Profissional é outra história. Não, sem dúvida, assim, é isso. O Vila falou, será que é tão diferente assim? Todo mundo diz que é muito diferente. E não é só a questão de saber jogar bola ou não saber jogar bola. Eu não sou contra contratar jogadores do continente, jogadores que, como disse o Noriega, às vezes por uma questão financeira, questão de moeda, questão de economia, de país, de futebol, você pode contratar o lateral esquerdo da seleção peruana muito mais fácil do que contratar o lateral esquerdo da seleção brasileira. Até porque os dois laterais da seleção brasileira já não jogam mais aqui há bastante tempo. Eu não sou contra, não. Essa passagem, o que me parece, eu acho que foi, eu não tenho certeza, pode ter sido o Carlos Mansur do Globo, que participa com a gente, né, do Redação, que tenha escrito isso no sábado, mas eu posso estar equivocado. E é exatamente o que eu acho, e a gente estava conversando com o Loz aqui na quinta-feira. Foi ele sim, viu, Kleber? Foi o Mansur, né? Foi, Carlos Eduardo Mansur, isso. Então, e a questão da base, assim, é óbvio que todo clube deve ter um carinho, um olhar, uma obrigação de revelar jogadores. O que não significa dizer que você vai revelar um Neymar todo ano, um Gabriel Jesus todo ano. São as exceções. Um Paulo Roberto Falcão, você não vai revelar, sabe? Você tem um elenco, você vai ajudar a compor o seu elenco. E aí esse jogador vai ter tempo para entrar, claro, para se adaptar, para fazer essa passagem, para ganhar físico, para saber como é dividir com o cara de 18 e com o cara de 25, para saber como ele consegue tratar com o adversário de 18 e com o adversário de 25, que já é muito mais rodado, e tenta inibir o cara, tudo isso. As armas e os truques são outros. São outros. O treinamento hoje deve ser um pouco mais semelhante, mas assim, a intensidade do jogo é lógico que é outro, né? Mas para formar elenco, acho que às vezes a gente fica muito assim, primeiro tem a pressa. O cara aparece, ele é um fenômeno. O cara joga mal, ele tem que ser substituído por qualquer um. Você sabe que aqui... Que precisa ter. É a formação, melhorar a formação. E uma obrigação que o clube precisa ter mesmo, para revelar todo ano. Acho que o Rogério estava falando isso outro dia. Você tem um elenco de 30 caras, você precisa ter lá, desse elenco, 20%, 30%, 40% formados da tua casa.
você vai investir em contratações muito mais pontuais, você vai poder gastar o dinheiro para contratar o cara que vai te resolver. Então você tem o Trauco titular e como é que chama o menino? Moraes. O lateral esquerdo, Moraes. E o Moraes para ser reserva, né? Para ser reserva. Aí tudo bem. Você contrata o Guerreiro para ser titular e o Viseu vai ser o reserva. Tem o Damião também. Porque hoje ele é o terceiro, porque eu também acho assim, ó, só para acabar, né? Às vezes a gente fica como assim, não, você tem que olhar para a base. Claro que tem que olhar para a base. Você só não garante que todo ano você vai ter uma base suficientemente boa para abastecer o teu time nas competições. Eu acho que são situações distintas, né? Eu acho. O que eu tô falando é o seguinte, o que eu tô falando é o seguinte, o Maicon nunca servia pro Corinthians, não, vou emprestar, nem testou. Nesse exemplo você tá completamente Então, ele foi lá pra Ponte, ele foi titular da Ponte, jogou um brasileiro espetacular, tá na seleção agora sul-americano e agora ele vai interessar. Pô, será que ele não poderia ficar com esse esquema que o Kleber falou? Fica ali no grupo, quando não tem um jogador você coloca um garoto. Ninguém tá falando pro cara sair de titular da Copinha, lógico que não. Principal. O que eu defendo é o seguinte, o torcedor vai aceitar o seu time, o torcedor aceita até perder tem garotos. Aí, pô, por exemplo, que culpa tem o Paulo Roberto aí? Nenhuma. Ele vai chegar, só que ele vai ser cobrado muito. A cobrança em cima dele não vai ser a mesma que seria do Maicon. E outra, porque vai ter um outro carinho, um outro olhar pro cara. Há poucos anos, a Copinha, se não me engano, era sub-18. Isso. E por que mudou para sub-20? Porque os clubes mesmo reclamavam que quando você faz uma competição sub-18, o jogador ainda está distante do profissional. Então ele fica naquele período ali que ele fica sem categoria. Limbo, ele deixou de ter idade para a Copinha, mas ainda não chegou na maturidade do profissional. Então aumentaram 2 anos para ele fazer a transição direto, que foi um pedido dos próprios clubes. Agora, o Kleber foi no ponto central. Ninguém está dizendo que o jogador que é titular da Copinha tem que ir para o profissional para virar titular, entrar em campo e vai lá e resolve o jogo. Essa é a questão. Agora, ele pode integrar o grupo, vai se desenvolver pessoalmente, profissionalmente, fisicamente, intelectualmente, todos os meios que você quiser. Sabe o que o Osmar me disse em cima do que você está falando? Na semifinal, eu fui fazer o jogo do Corinthians ali em Barueri e encontrei com o Loss. Ficamos batendo papo de futebol e tal. Ele falou assim, às vezes, os caras pegam a molecada da base para treinar só. Ah, não, mas você não vai jogar. Ele me arrebenta, porque o moleque ele vem todo desanimado. Ou você leva para fazer parte do grupo, não precisa jogar, ser titular, mas ó, tá lá, tá inscrito, se precisar, você vai uma hora, vai no banco, machucou um cara. Se você não faz ele se sentir útil no profissional,